Fala lá, quando a gente pensa em um milionário, o que vem na cabeça? Provavelmente carrões, mansões, uma vida de luxo, certo? Mas e se essa imagem estiver completamente errada? Nessa análise, a gente vai desvendar os segredos de uma pesquisa que virou de cabeça para baixo tudo o que se pensava sobre riqueza. E a nossa fonte para essa conversa é o livro O Milionário Mora ao Lado, de Thomas Stanley e William Danko. A pesquisa que eles fizeram revelou um perfil de milionário que, olha, ninguém imaginava. Então, vamos mergulhar nisso. Então, a pergunta que fica é: qual é a verdadeira cara de um milionário? Pode esquecer um pouco a imagem dos filmes e das redes sociais. A realidade, como os pesquisadores descobriram, é muito, mas muito diferente. Lá no Texas, nos Estados Unidos, tem um ditado que diz: muito chapéu, pouco gado. É uma expressão genial para descrever aquelas pessoas que parecem muito ricas. Ostentam bastante, mas na verdade não têm quase nada. E essa ideia é o centro de tudo que a gente vai ver aqui. Vamos começar então quebrando essa ilusão. O que os autores desse livro descobriram muda completamente o nosso jeito de enxergar quem são os verdadeiros ricos. A primeira coisa que saltou aos olhos na pesquisa foi um paradoxo total. Nos bairros mais chiques, os autores encontraram gente com casas enormes, carros importados, mas com um patrimônio líquido baixíssimo. E o mais bizarro, os milionários de verdade estavam ali, vivendo discretamente em bairros de classe média, sabe, totalmente fora do radar. E isso nos leva para um ponto que é, assim, a chave de tudo. É fundamental entender a diferença gigantesca que existe entre ter uma renda alta e realmente ter riqueza. Pensa assim, renda é o que entra todo mês. É o salário, o dinheiro para viver. Agora, riqueza? Riqueza é o que você acumula. É o que sobra, o que você guarda e investe, não o que você gasta. Alguém pode ganhar rios de dinheiro e torrar tudo, sem construir um pingo de riqueza. O ponto central é esse. Riqueza é fruto de disciplina, não só de um salário alto. E se liga nesse número, que destrói um dos maiores mitos sobre dinheiro. Mais de 80% dos milionários americanos são da primeira geração. Ou seja, eles não herdaram a fortuna. Eles construíram tudo do zero, com muito trabalho e, principalmente, hábitos inteligentes. Tá, mas então, qual é o segredo? Como eles conseguiram? A pesquisa mostrou que existe um padrão, sabe? Um tipo de manual com os hábitos que formam um milionário. Basicamente, a pesquisa encontrou 3 hábitos em comum. O primeiro é viver bem abaixo das suas possibilidades sempre. O segundo é ser eficiente, ou seja, usar o tempo e o dinheiro em coisas que constroem patrimônio. E o terceiro, que talvez seja o mais poderoso, é a mentalidade. Dar muito mais valor para a independência financeira do que para parecer rico para os outros. E agora, uma parte interessante para a gente pensar: como é que alguém pode saber se está no caminho certo, se é um bom acumulador de patrimônio, um BEP? O livro dá uma fórmula para a gente ter uma ideia de como anda a nossa eficiência em construir riqueza. A fórmula é bem simples. Você pega a sua idade, multiplica pela sua renda anual antes dos impostos e divide tudo por 10. O resultado te dá um norte, uma ideia de onde o seu patrimônio deveria estar, teoricamente. E com base nessa fórmula, a pesquisa criou 2 categorias. Os bons acumuladores de patrimônio, ou BAPs, são aqueles que têm um patrimônio que é o dobro do esperado para a idade e renda deles. Já os maus acumuladores de patrimônio, os MAPs, têm metade ou até menos do que o esperado. E este slide aqui mostra a diferença de um jeito brutal. Olha só o Doutor Norte e o Doutor Sul. Os dois têm a mesmíssima renda anual, mais de US$ 700 mil. Só que o Doutor Norte, que é um BAP, focado em investir e planejar, acumulou US$ 7,5 milhões. Já o Doutor Sul, um MAP, focado em consumir, tem só 400 mil. A mesma renda, mas resultados completamente diferentes. É impressionante. E tudo isso nos leva ao ponto final, que é talvez a lição mais valiosa. Construir riqueza não é só sobre ganhar mais dinheiro, é sobre outra coisa. Como o livro diz, a base, o alicerce para acumular riqueza é a defesa. E essa defesa é o bom e velho orçamento e planejamento. Não adianta nada ter um ataque incrível, que é uma renda alta, se a sua defesa for uma peneira. Pensa no mundo dos esportes. Um ótimo ataque é ter um salário alto. Uma ótima defesa é ser disciplinado e cuidadoso com o dinheiro que entra. O problema é que muita gente que ganha bem joga uma defesa terrível, gasta tudo. E os milionários que moram ao lado? Eles são craques no ataque e na defesa. É por isso que eles ganham o jogo.
E para fechar, fica aqui uma reflexão. O seu estilo de vida hoje está desenhado para construir riqueza de verdade ou só para exibir a sua renda? A resposta para essa pergunta, como a gente viu aqui, faz toda a diferença.